Ela entrou no tribunal com passos curtos, sentou-se diante do júri, em poucos minutos, desabou em lágrimas. Mas aquelas lágrimas não escondiam fragilidade, escondiam algo muito mais sombrio. Sob a superfície, havia um enredo de decisões calculadas, acusações fabricadas e uma tentativa desesperada de tirar do caminho o homem com quem dividir a vida. Quando ele próprio tomou o depoimento e apontou os fatos, a narrativa dela começou a ruir diante de todos. Essa é a história de Diana Lovejoy, uma mulher que tomou uma decisão tão extrema quanto imprudente, e que nunca esteve preparada para lidar com o próprio rastro de destruição. Em 2005, Diana e Greg Mulvihill se conheceram no sul da Califórnia. O relacionamento avançou rápido. Casamento, casa, sonhos compartilhados. Em 2012, nasceu o filho do casal, que se tornou o centro das atenções e o elo mais forte da família. Mas a harmonia, aos poucos, deu lugar a atritos constantes. Discussões sobre criação do filho, cuidados de saúde, gastos, e até suspeitas de traição foram surgindo como rachaduras silenciosas. Amigos próximos dizem que Diana mudou. A alegria de antes foi cedendo espaço para desconfiança, ansiedade e um controle cada vez maior sobre tudo ao redor. Ela passou a dizer que Greg era perigoso, que não podia confiar nele. Até que, em 2014, a relação finalmente desmoronou. O que poderia ter sido uma separação difícil se transformou em uma guerra prolongada. Documentos judiciais se acumulavam, petições iam e voltavam, e cada audiência deixava mais claro que aquele conflito estava longe de acabar. Foi durante esse período turbulento que Diana conheceu Weldon M.C. David Jr., ex-fuzileiro naval e instrutor de tiro. Disciplinado, seguro de si, bem treinado, e justamente o tipo de presença que ela parecia buscar naquele momento. Segundo os investigadores, o vínculo entre eles cresceu rapidamente. E, junto com ele, cresceu também uma hostilidade silenciosa dentro de Diana. Ao menos é isso que as evidências mostrariam depois, que M.C. David não foi apenas um amigo, mas uma peça fundamental em uma engrenagem que mudaria tudo. Na noite de 1º de setembro de 2016, Greg recebeu uma ligação estranha. Um homem dizia ter informações que o ajudariam no processo de custódia. Pediu que ele fosse até uma trilha isolada em Carlsbad. Greg, acreditando que poderia finalmente limpar seu nome, aceitou, mas levou um amigo como precaução. O que ele não sabia é que, escondido na escuridão daquela trilha, havia alguém esperando com um rifle. Um disparo. Silêncio. E então a dor. Mesmo ferido, Greg conseguiu fugir e sobreviver. Foi isso que deu início à derrocada de Diana. A polícia rastreou registros de chamadas, mensagens, deslocamentos de carro. Descobriram que o telefone descartável usado naquela noite tinha sido comprado por Diana. E que quem segurava o rifle era justamente M.C. David, o instrutor em quem ela confiava. Cada peça encaixada reforçava a mesma conclusão. Quando confrontada, Diana permaneceu serena, quase cordial. Negou tudo. Disse que nunca planejou nada, que só buscava proteção para si e para o filho, que não lembrava de certos detalhes, que jamais tentaria afastar o pai da criança. Mas as provas não sustentavam suas palavras, e a promotoria sabia disso. A acusação apresentou uma tese clara. Diana temia perder direitos parentais e prestígio na disputa legal. E, movida por essa ameaça, teria procurado M.C. David para resolver o problema de forma definitiva. Já a defesa tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, uma confusão entre pessoas com percepções diferentes da mesma situação. Que Diana não era perigosa, era estratégica. Que não estava em pânico, estava no controle. E assim, uma história que começou com casamento, promessas e um filho pequeno terminou envolta em manipulações, ressentimentos e escolhas que não permitiam retorno. O que ninguém esperava era a forma como Diana enfrentaria o tribunal. Ela chegou com postura mansa, chorou diante das câmeras, repetiu que não se lembrava de tudo. Mas tudo mudou quando Greg, o homem que ela antes chamava de companheiro, foi chamado a testemunha. Ele descreveu a cena com precisão, a luz da lanterna, a estranheza da trilha vazia, o momento em que viu o cano da arma. E então, o impacto nas costas, um choque que ele não conseguiu associar ao que seus olhos estavam vendo. A partir dali, só lembra de correr o mais rápido que podia, enquanto o amigo tentava alcançá-lo e mais disparos ecoavam atrás deles. Greg também revelou outro ponto crucial. Diana estava prestes a pagar $120 mil como parte do acordo de divórcio. Pouco tempo antes, ela havia tentado evitar essa quantia acusando de condutas graves envolvendo ela e o filho. Acusações que, após a investigação completa,
foram descartadas por falta total de evidências. Para os promotores, isso mostrava um padrão. Quando os fatos não favoreciam Diana, ela criava novos. E quando esses novos fatos não funcionavam, ela partia para algo ainda mais extremo. Greg afirmou diante do júri que acreditava ter sido atraído para aquela trilha sob um falso pretexto, e que a intenção era clara: eliminá-lo. E, naquele instante, nenhuma lágrima de Diana foi suficiente para reconstruir a história que as provas já haviam revelado. A partir do momento em que o depoimento de Greg ecoou pela sala, o clima no tribunal mudou. A narrativa que Diana tentou sustentar por anos começou a ruir diante de cada detalhe apresentado ao júri. E, quando todas as peças foram colocadas sobre a mesa, registros, mensagens, rotas, intenções, o painel de jurados não precisou de muito mais para enxergar o quadro completo. Para eles, não era uma história nebulosa. Era um plano cuidadosamente montado que, por pouco, não terminou de forma fatal. Quando o veredito foi anunciado, a tensão atingiu um limite palpável. Diana Lovejoy ouviu a decisão, ficou imóvel por um segundo, e então seu corpo desabou. A sala, até então silenciosa, explodiu em murmúrios. Agentes correram, profissionais de saúde entraram às pressas, e o julgamento teve de ser interrompido. As câmeras registraram tudo, e aquela queda dramática se espalhou pelo país em questão de horas. Para alguns, aquele colapso representou o exato instante em que a máscara caiu, o momento em que cada mentira, cada manipulação e cada tentativa de inverter a narrativa finalmente alcançaram. Para outros, porém, aquilo parecia menos uma reação emocional e mais uma encenação final, ensaiada com o mesmo cuidado usado para construir a história que ela apresentou por anos. Mesmo assim, Diana se manteve firme na afirmação de que jamais teria feito algo assim. Repetia que as acusações eram injustas, que jamais destruiria a vida do próprio filho ao tentar prejudicar o pai. Lembrou que perdeu o pai muito jovem, e que aquela dor nunca passou, e, por isso, jamais privaria uma criança de ter o seu. Mas as palavras, sozinhas, não foram suficientes diante do histórico que a contradizia. Quando a sentença foi anunciada, a frieza da realidade superou qualquer gesto dramático. Diana recebeu 26 anos à prisão perpétua. Velden M.C. David, apontado como executor da emboscada, recebeu 50 anos à prisão perpétua. O juiz destacou a gravidade do que houve: manipulação prolongada, engano calculado e o uso de vitimismo para mascarar um plano que poderia ter acabado em tragédia. No fim, nenhum momento de desespero apagou os fatos. Greg Mulvail, que sobreviveu ao ataque, saiu daquela corte com a responsabilidade de reconstruir a própria vida enquanto criava o filho sozinho. O caso, além de repercutir amplamente, levantou um debate incômodo: até que ponto lágrimas indicam dor verdadeira? E quando se tornam parte de uma estratégia cuidadosamente moldada? Em silêncio, a pergunta permaneceu pairando, desconfortável e inevitável. Quando a pessoa que chora é a mesma que arquitetou cada passo do que aconteceu, como distinguir emoção genuína de manipulação? A história de Diana Lovejoy se tornou, para muitos especialistas, um exemplo de como ressentimento, medo e obsessão podem evoluir para decisões que cruzam limites irreversíveis. O tribunal enxergou através do gesto emocional, através do discurso vacilante, através das justificativas. A queda teatral não apagou o rastro de escolhas que a trouxeram até ali. E agora, fica a reflexão para quem acompanhou este caso. O que realmente vimos naquele tribunal? Uma mulher devastada por uma sentença? Ou o último ato de alguém que perdeu o controle da narrativa que tentou conduzir até o fim? Se quiser continuar acompanhando histórias de julgamentos, investigações e casos que revelam o lado mais complexo do comportamento humano, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos.